Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Nancília, a minha da Marisa Queiroz, as boas-vindas aqui na nossa sala de Poesia Cult, tá? Você é uma pessoa muito querida aí na nossa Zona Oeste. Eu digo Zona Oeste que, né, a minha vida toda foi dedicada à cultura daí da nossa região. Então, Nancília, você vai ser sempre bem-vinda e todo o teu trabalho que você faz é um prazer em fazer essas perguntas. Por favor, Marisa, leia. Nancília, você a gente sabe que você, além de ser escritora, também é pedagoga. É pedagoga e é professora, além de poeta, né? Então, também faz um trabalho com autismo, que é uma coisa maravilhosa. Você depois vai nos contar um pouco sobre isso, né? Então, eu gostaria de saber como é que você começou a sua jornada como poeta. O que inspirou você a escrever poesia? Bom, eu comecei desde pequenininha, 8, 9 anos, eu comecei a fazer meus primeiros versinhos, incentivada pela minha mãe e pelo meu professor Alcir de Melo Pimenta. Então, falava desde pequena, quando eu crescer, eu quero ser escritora. Aí todo mundo me achava maluca. Aí eu falava também, quando crescer, eu quero ser piloto de corrida, porque com 12 anos eu já dirigi o caminhão de móveis do meu pai, que ele entregava móveis no caminhão. Aí mais maluca me achava. Aí eu completava. Quando crescer, eu quero fazer faculdade. Não sabia o que era faculdade, mas via as pessoas felizes, passando, tinha trabalho na faculdade, prova na faculdade, deve ser coisa boa. Quero ser escritora, piloto de corridas e fazer faculdade. Casei cedo, a vida não permitiu, guardei os sonhos no coração, continuei escrevendo. Casei, tive meus filhos, e quando eles completaram, assim, 16 anos, 15, 16 anos, saíam para namorar, eu ficava sozinha. E eu vi que era hora de eu realizar meus sonhos. Então, em 1986, eu fiz vestibular, passei para a Faculdade de Pedagogia da FEUC, fiz o curso de piloto de corrida no Autódromo de Jacarepaguá, era o antigo Autódromo do Rio, e lancei meu primeiro livro. Então, eu realizei os meus sonhos, mas não parei de sonhar. Impressionante, parabéns. Parabéns, nossa, essa Nancília. Nancília, minha amiga, quais são as suas principais influências literárias? E outra coisa, quais os poetas ou escritores que você mais admira e por quê? Bom, eu li Machado de Assis, eu tinha 10 anos de idade. Meu pai comprou a coleção de Machado de Assis, porque o professor Alcir de Melo Pimenta indicou. Então, eu me inspirei muito em Machado de Assis, apesar da minha escrita não ter nada dele, porque ele era um poeta maravilhoso, uma escrita ímpar mesmo. Então, eu me inspirava muito em Machado de Assis e poemas dele, que eu lembro até hoje, A Carolina e A Mosca Azul. Então, Machado foi uma inspiração. J.G. de Araújo Jorge, não sei se vocês conheceram. Conheço e amo, amo. Romântico demais. Então, eu me tornei, acho que, uma poeta romântica por causa de J.G. de Araújo Jorge. E Ah, é verdade. E gosto muito de Érico Veríssimo. Gosto do Vinícius de Moraes. Quem não gosta, né?
Então, minhas influências, minhas inspirações são esses. Uau! É muito interessante, né? Ser influenciada por personagens assim tão bons e tão admirados, né? Praticamente toda uma sociedade, né? Agora, como é que se dá o seu processo de escrita? Você tem uma rotina específica para escrever um poema? Como é que você faz? De jeito nenhum, eu não me preocupo com isso. Bate a inspiração, eu escrevo, seja lá onde for. Às vezes, vendo televisão com minhas crianças, que agora já são homens, 54, 56 anos, com as minhas sentadas no chão com as minhas cachorras, dirigindo, como eu já fiz poema dirigindo. Aí eu lembrava de vinha inspiração, eu pegava papel no chão, pegava talão de cheque, antigamente se usava, anotava algumas coisinhas e quando chegava em casa com calma, eu terminava o poema. Então não tem data, nem hora marcada, nem lugar. Pode ser no chão, pode dirigindo, na praia, qualquer... Às vezes, numa reunião, muitos poemas eu fiz assistindo aula na faculdade, confesso, porque a inspiração batia, a gente não pode lutar contra ela. É verdade. É verdade, minha querida amiga. Olha, eu vou abrir um parênteses só para citar você, porque está interligada na próxima pergunta que eu vou lhe fazer. Nancília, você ali, muita poesia romântica, de amor, tudo isso. Alguns anos atrás, né, eu lembro muito bem, você no programa da Rádio Mundial de Alberto Brizola, ele ali pegando seus poemas, jogando no ar na nossa saudosa Rádio Mundial, Nancília. Então, vamos lá. Qual o tema ou tópico recorrente, querida, em sua poesia? E se existe algum assunto em particular que você gosta de explorar, né? Uma delas é o amor, né? Você é ultra romântica. É. Realmente, o amor é o meu tema preferido, mas não só o amor homem-mulher, o amor pela vida, o amor pelos animais, pela natureza. Então, o amor é a base de tudo. E um adendo, Dalberto, não foi só o Brizola que falava meus poemas, não. O Samuel França, que fazia Good Night Mundial, ele, além de falar meus poemas, ele vinha aos meus lançamentos e me dava o prazer de falar poemas meus. Então, o tema recorrente é sempre o amor, se bem que agora eu estou voltada para outros temas, tá? Principalmente sobre o autismo, que depois a gente vai falar. Vamos falar um pouco sobre isso já, então, né? Porque é um tema Ótimo. muito importante, tá? E dentro da nossa sociedade, né? Tem um peso muito grande. Finalmente, os autistas estão sendo vistos com mais carinho, né? Mais respeito, né? Então, como é que você adentrou nessa área do autismo? E por que também você começou a escrever sobre esse transtorno de espectro autista? Bom, a minha neta, quando era pequena, ela começou a ter comportamentos estranhos. Então, meu filho levou a psicólogo, neurologista, psiquiatra, clínico geral, ninguém fechava o diagnóstico da menina. Essa luta foi dos 7 aos 13 anos. Somente aos 13 anos foi fechado o diagnóstico. E quando nós recebemos o diagnóstico, apesar de eu ser professora do município, ter trabalhado 25 anos com crianças, na minha época, eu estou aposentada há 24 anos, na minha época não se falava autismo, se falava que a criança deficiente, especial. Não existia o termo autismo. Por isso que hoje todo mundo fala, o autismo está aumentando muito. Não, os diagnósticos estão aumentando muito, porque se está falando muito no autismo, se está divulgando muito o transtorno do espectro autista. Mas aí, quando nós recebemos o diagnóstico, eu não entendia nada sobre autismo, então eu fui estudar um pouco, frequentar alguns seminários para poder entender como ajudar a minha neta. E lendo, escrevendo e convivendo com ela,
eu resolvi fazer o livro Sou Autista, e daí? Porque nesse livro eu narro as dificuldades que meu filho teve de fechar o diagnóstico, o contratempo que é sair do Rio da Prata, na zona oeste de Campo Grande, para tratar uma criança em Botafogo, porque é lá que nós arrumamos um bom psiquiatra para fechar o diagnóstico. Como é sair da zona oeste, levar a criança para Barra da Tijuca para fazer as terapias. Então, eu resolvi fazer esse livro para falar sobre o transtorno do espectro do autismo. Mas tudo eu conversei com ela. Letícia, você permite que a vovó faça o livro? Eu vou contar a sua história. Eu só não botei o nome dela, porque eu sei que é muita discriminação ainda com o autismo. Eu botei o nome de outra pessoa. Ela reclamou, ela criou o nome dela. Tá? Aí eu comecei a dar muitas palestras sobre isso. Escolas, biblioteca, teatro, tudo quanto é lugar que eu podia. Porque quanto mais palestras eu desse, mais eu estava divulgando o transtorno do espectro do autismo. Aí, numa dessas palestras, duas mãezinhas falaram assim: quando eu recebi o diagnóstico, eu tive vontade de tomar chumbinho e dar chumbinho ao meu filho. A outra virou e falou assim: eu tive vontade de me jogar da ponte de Madureira com o meu filho. Então, isso me tocou muito. E eu resolvi fazer esse livro aqui. Somos pais de autistas. E daí? E esse livro tem 12 relatos reais de pais de autistas narrando as dificuldades. Diagnóstico, educação inclusiva, mediadores, a rejeição da matrícula, isso é crime, é proibido. E também coloco as leis, que os direitos têm, os autistas têm direito a alguns benefícios e eles muitas vezes não sabem. Então, eu coloco as leis aqui nesse livro. Esse livro aqui tem o prefácio do neurocirurgião e professor Dr. Fernando Gomes Pinto, que foi durante muitos anos o consultor no programa Fátima Bernardes. Foi lá que ele me conheceu na TV Globo e ele coloca isso no prefácio do livro. Aqui tem também o depoimento do meu filho, falando sobre as dificuldades que ele passou. Então, para vocês perceberem que é um livro muito verdadeiro. Tá? Aí, novamente... Você lançou esse... Oi? Qual foi o ano que você lançou? Esse aqui, 2019. Certo. E o outro... Aí houve a pandemia. Oi? E o primeiro foi 2018. Aí, novamente, dando palestras, eu percebi que as crianças crescem e se tornam adultos autistas. Então, eu resolvi fazer Sou Adulto Autista. E daí? E sempre com esse e daí, que às vezes me criticam, mas é e daí sim. E daí? Sou autista, e daí? Sou uma pessoa, sou um cidadão comum, só que eu tenho as minhas diferenças. Então, aqui tem 10 relatos de autistas adultos, muitos deles com histórias de superação. Tem um caso aqui que o jovem descobriu ser autista aos 37 anos, porque ele se achava com atitudes diferentes. Então, ele, descobrindo o autismo, ele foi estudar e hoje ele é neuropediatra atendendo autistas. Então, meu trabalho com autismo se resume a isso, fazendo os livros, divulgando, dando palestras, levando às pessoas que elas têm direitos, como isenção de IPCA e ICM para compra de carro zero, cotas para emprego, ingresso na universidade. Então, muitos benefícios. O LOAS, que quase ninguém sabe, é um salário mínimo que o portador do transtorno autista tem direito. No caso, mas eu explico bem nas palestras. Em alguns casos, não é interessante pedir o LOAS, porque se o pai ou a mãe ganhar mais, o LOAS não supre esse valor que os pais ganham. Então, tem que ter muito cuidado na hora de pedir o LOAS. Realidade, é triste realidade. Esse livro é de uma utilidade pública geral, né? Mas também utilidade tanto na medicina quanto na psicologia. É muito importante. Você está de parabéns. Parabéns mesmo. E também, Nancy, Obrigada. está falando a Sociedade de Ciência do Sentir, que está junto conosco aqui, ela
abrange também esse assunto, tá? São diversos, aqui nós temos vários, são psicólogos, pedagogos também, psicólogos, Assistentes assistentes sociais. sociais, tudo É. isso abrange a SOCI, né? A Sociedade de Ciências do Sentir. E esse tema é muito inerente aqui à nossa sociedade também, viu, querido? Inclusive, nas palestras eu faço questão de mencionar a importância do mediador escolar nas escolas, que é um dever das escolas oferecer esse mediador. E o mediador, ele não é para só, é uma companhia para a criança, não. Ele tem que acompanhar a criança desde a entrada, no recreio, até a saída, e tem que ver a matéria ser dada para ele passar adequadamente àquela criança. Maravilhoso. Maravilha, maravilha, maravilha Muito mesmo, é bom. muito Depois bom. eu vou querer ler esse livro. Não vai, eu vou estar com vocês e vou pegar esse livro, faço questão. Minha poeta querida, vamos lá. Como você vê o papel da poesia na sociedade atual? E como você Olha, eu acho não. Fala, pode completar. acredita que ela pode ter um impacto significativo nessa sociedade que vivemos hoje? A poesia? Dalberto, não só hoje, na época de Castro Alves, os gritos de liberdade que ele dava, não é? Então, eu acho que a poesia, ela pode, sim, através das palavras, gritar, clamar, lutar, e ela vai ser sempre atual. Por exemplo, os meus poemas que eu faço sobre autismo, é um grito, é um alerta. Então, a poesia sempre vai ter o seu valor inquestionável dentro da nossa sociedade, como teve tempos atrás. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Isso. Você, bom, eu vejo que você é uma pessoa muito produtiva e tenho certeza que você não quer parar, né? Nem tão cedo, né? Então, quais são os seus planos como poeta e como escritora para o futuro? Você tem algum livro em andamento ou algum outro projeto? Tenho sim. Dia 7 de junho, em parceria, em coautoria com a escritora Daléa Ranauro, eu vou estar lançando o livro Escritores do Rio, Capital Mundial do Livro, porque vocês já sabem que ano que vem, através da Unesco, o Rio vai ser a capital mundial do livro. Então, nós resolvemos fazer esse livro para evidenciar não só escritores como Vinícius Machado, Clarice, Nelson Rodrigues, Carlos Eduardo Novaes e outros, mas também os nossos escritores atuais, Dalberto Gomes, Sérgio Jerônimo, Mozart Carvalho, o Wilton, Rita Gemino, e por aí vai. A própria Odalaia Ranaldo, e eu também me permiti me colocar nesse livro, porque eu também faço parte desse grupo. E também, fora esse livro, eu tenho uma outra surpresa, esse vai ser lançado dia 7 de junho, como eu falei, e o outro eu pretendo lançar dia 8 de agosto, que é o livro que fala sobre a ecoterapia no RP Monte, que a ecoterapia é muito usada atualmente também como terapia alternativa para o transtorno do espectro autista, entre outras comorbidades. O título do livro é Ecoterapia, Cumplicidade, Respeito, Amor, Superação. Olha só, essa é bem, fica bem produtiva, hein? É justamente, querida, nessa produção, pela vida nós encontramos sempre aquelas pessoas que nos veem de certos olhos. A pergunta é a seguinte: como você lida, Nancília, como você lida com as críticas ou feedback? Feedback negativo em relação ao seu trabalho, isso te afeta de alguma forma, Nancília? Dalberto, não ria não, mas eu sou uma pessoa assim. Primeiro, eu escrevo por prazer. Pronto, escrevi por prazer, correto? Depois, no momento que eu faço um livro, o prazer já se tornou profissão.
Então, se o livro é criticado, crítica ruim, eu ignoro. Crítica boa, eu agradeço. Agora, a crítica ruim, eu vou pegar o que ela pode me ajudar em próximos trabalhos. Entendeu? Nesse não, que já está pronto. Criticou esse, já está pronto. Não tem jeito. Mas vou pegar o que de bom ela tem para eu me aprimorar em próximos trabalhos. Mas, geralmente, eu não fico assim arrasada com crítica, não. Eu astral para cima e vou seguindo em frente. Sempre. Uhum. Isso Segura, né? eu faço a você, Marisa. Oi? Nós... Não entendi, Marisa. Não, é que nós já estamos praticamente no final, e aí Que pena. saber o que você, o conselho que você daria para novos aspirantes a poeta, Escritor. escritor, seja Eu vou ser, uma jornada. vou ser bem rapidinha para poder falar um poema. Exatamente. Pode? E um poema depois. Quem quer ser escritor, começa a ler. Lê muito. Sem ler, não vai ser escritor nunca. Então, um poema. A Avó de um Anjo Azul. Vou gritar forte, de norte a sul. Minhas alegrias, minhas dores, o meu amor pelo meu anjo azul. Mesmo na hora dos dissabores. Porque ele me torna altiva, forte, para lutar contra a dor, desafiando até a própria morte. Determinada e muito resolvida, eu faço dessa causa minha vida, lutando para levando um pouco do meu saber para quem quiser aprender. Sei que é muito, muito pouco, muito ainda tenho que aprender, para neste mundo exclusivo e louco, os nossos anjos azuis ajudar, os nossos anjos azuis ajudar. Poema para minha neta. Maravilhoso, maravilhoso. Nancília, olha só já que você falou da sua neta, um curtinho seu também, Nancília. O quê? O seu. Momento de... Caramba, eu acho que eu não sei nenhum. Mas, falando da minha neta, deixa eu falar. Ela, com 20 anos, ela está no 3º período da faculdade de medicina veterinária. Com muita luta, muita terapia, muito remédio, muito tratamento. Então, é um orgulho. Você quer dar tempo de falar algum poema meu? Mas esse, para minha neta, é meu. Eu não sei se eu sei, Dalberto, eu não decoro nada. E eu estou com a minha cachorrinha. Eu sei. Estou fazendo carinho nela, conversando com vocês. Vem cá, deixa eu ver. Poema lindo. Vestida de emoções. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Ó, até a gata veio aqui para prestigiar. Ai, que bom. E a minha cachorrinha está aqui. Eu nunca... Na nossa sala de poesia CUT temos um gato. É na sala mesmo, né? A gata é nossa mascote. Tem vários. Ó, vou ver se eu consigo lembrar. Se eu não lembrar, não faz mal. Vestida de emoções. Eu nunca estou sozinha porque eu escrevo. As palavras me fazem companhia. Com elas, eu brinco e até me atrevo a me desnudar em poesia. Uma palavra, diversos temas, transformando sonhos de vida em poemas, pela palavra falada, escrita, sentida. Brinco com a palavra, a vírgula e o ponto. Jogo-me nas fases sem pretensões. Nelas, faço da minha vida um conto. Eu fico nua, vestida de emoções. Olha, esse poema maravilhoso. Olha, só temos que agradecer muito a você por essa entrevista riquíssima. Conhecemos você mais de perto e o público também vai conhecer você de perto. Isso é muito importante, que conheçam esse trabalho maravilhoso que ela faz e falar para vocês que ela vai estar aqui conosco durante a semana, durante 5 dias, cada dia um poema. Muito obrigada. Obrigada a você, Marisa. Obrigada, Dalberto, tá? Conte sempre comigo. Parabéns pelo programa, pela iniciativa, tá? Amei. E muito obrigado por tudo que você fez e faz pela nossa Zona Oeste. Ok, querido? Muito obrigado mesmo. Você é grande. Muito obrigado. Beijo. Fica com Deus.